Do público, este é o P24. O Governo decidiu não travar as rendas. O que posso fazer se não tiver direito a apoio? O Governo foi ao encontro das reivindicações dos proprietários e decidiu não impor qualquer travão à atualização das rendas em 2024. Em vez disso, vai atribuir um apoio diretamente aos inquilinos que sejam afetados por estes aumentos. O apoio extraordinário que já é atribuído atualmente é reforçado em função do aumento da renda, mas este apoio chega a uma fatia limitada do universo de inquilinos em Portugal. A maioria poderá ver a renda aumentar a partir de janeiro do próximo ano em 6,9%, o valor mais elevado dos últimos 30 anos. Mas este aumento é inevitável para todos os inquilinos que não tenham direito ao apoio do Governo? Ou há formas de atenuar o aumento ou até de o evitar? Neste P24 vou conversar com o Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público. Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Pedro, bem-vindo ao P24. Obrigado. Na quinta-feira saiu a tão aguardada legislação que regula o mercado do arrendamento em Portugal. Resumidamente, o que é que muda? O que ficou definido foi a atualização das rendas para 2024. A atualização obedece a um coeficiente, portanto a uma fórmula, um cálculo que assenta na inflação, numa componente específica da inflação, mas ainda assim é referência para aumento das rendas, para aumento máximo das rendas, e o que ficou definido foi que, o aumento estava definido, o que agora foi conhecido é que o Governo, ao contrário do ano passado, para entrar em vigor, o que está em vigor este ano, não travou o aumento, a atualização prevista por este coeficiente. O que significa que, na prática, as rendas para o próximo ano irão aumentar em 6,9%. Por outro lado, a acompanhar esta decisão, foi anunciado um reforço, um aumento do apoio que está em vigor neste momento para a renda, para os inquilinos poderem fazer face ao pagamento das suas rendas. Mas, portanto, no próximo ano, para quem aumentar, este será um aumento recorde nas rendas. Exatamente, os 6,9% é o valor mais alto dos últimos 30 anos de atualização deste coeficiente, portanto o coeficiente que está na base do aumento das rendas. Este ano, com base nos dados do ano passado, este ano de 2023, já seria um aumento bastante expressivo, na casa dos 5%, mas o Governo decidiu travá-lo e congelou esse aumento num teto de 2%. O que muda para 2024 é que esse teto vai desaparecer, exceto para uma fatia específica de rendas que têm a ver com os rendimentos mais baixos. E que apoio extraordinário é este? Quem é que pode receber? Quem é que fica de fora? Como é que funciona? O apoio extraordinário é para quem tem uma taxa de esforço acima de 35% dos seus rendimentos coletáveis. Isto significa que gasta mais do que 35% do seu rendimento coletável com o pagamento de rendas, cruzado com outra condição que é estar o seu rendimento estar dentro dos primeiros 6 escalões de IRS, portanto claramente os salários mais baixos. Quem tiver estas condições, quem reunir estas condições pode aceder e acede neste momento ao apoio à renda, que vai até um máximo de 200 euros por mês. O que foi anunciado esta quinta-feira pelo Governo é que este universo de pessoas poderá ter um apoio adicional, um aumento, um extra, no valor na ordem dos 4,9% de aumento deste apoio, que no fundo na prática significa que para estas pessoas o aumento das rendas continua travado nos 2%, porque aqueles 4,9% são no fundo a diferença entre os 6,9% que aumentaria e o travão. Portanto, no fundo seria isso. Na prática, essas pessoas, este apoio faz com que as rendas só aumentem 2%, tal como está em vigor neste momento, no próximo ano. Mas para quem não tem direito a este apoio, que é uma grande fatia da população, este aumento é obrigatório, é negociável? O que é que as pessoas podem fazer caso não tenham direito ao apoio?
o aumento das rendas não é automático. Os 6,9 são um teto e são uma referência para os senhorios poderem aumentar as rendas até esse valor ou nesse valor máximo. A grande maioria do mercado não entra naquele cruzamento de condições para ter acesso ao apoio e agora ao travão, de certa forma indireto, que foi criado para o próximo ano. Estamos a falar 200 mil pessoas que têm direito ao apoio. O que significa que no mercado de 920 mil rendas neste momento em Portugal, dados de 2021, portanto há aqui uma desatualização, mas enfim, será mais ou menos à volta disto. Digamos que, em grosso modo, 700 mil pessoas por aí estão vulneráveis a este aumento de 6,9%, serão sujeitas a este aumento, consoante aquilo que os senhorios decidam. O que é que elas podem fazer? Desde logo podem negociar com os senhorios. Há casos em que isso acontece, há muitos casos em que isso acontece. As histórias de extremos, tanto de um lado como do outro, são histórias, não são a maioria, portanto são casos extremos. Por exemplo, um senhorio que é particularmente agressivo e, portanto, aumenta sem discussão e até faz pressão para as pessoas saírem das casas porque quer aumentar e quer pôr as rendas de acordo com o valor de mercado, que neste momento sabemos também está em valores recorde, para novas rendas. Ou os inquilinos que abusam da sua relação de confiança com os senhorios e não pagam as rendas e vão-se perpetuando nas casas e usando todos os mecanismos que podem para o fazer. Isto são extremos. No meio existe uma grande quantidade de pessoas que está nesta relação, que é uma relação formal, legal, mas que também se baseia em confiança, uma relação de confiança, e, portanto, essas pessoas têm aqui alguma margem, sempre tiveram, e agora num cenário tão extremo como o que se avizinha para 2024, com este aumento, o maior em 30 anos, têm aqui margem para poder negociar. E há várias soluções que podem apresentar aos senhorios, e independentemente do valor ser os 6,9%. Mas que tipo de soluções é que podem apresentar? Ou que estratégias é que podem adotar para conseguirem que no próximo ano não tenham um aumento tão grande? Eles podem, desde logo, os inquilinos podem propor ao senhorio fazer contratos mais longos. Portanto, em vez de fazer um contrato que é renovado todos os anos e cujo aumento é decidido ano a ano, podem fazer contratos plurianuais em que os aumentos ficam tabelados, pré-definidos, e diluir estes 6,9% por vários anos. Eventualmente, no final desse contrato plurianual, se calhar os aumentos até vão ser, se a inflação atenuar, baixar, se o BCE conseguir que a inflação baixe, as rendas também baixarão, os aumentos das rendas ficarão mais contidos e, portanto, eventualmente, no fim desses contratos, os senhorios podem garantir, porque tem que se dar, há que dar alguma contrapartida aos senhorios para aceitarem isto, podem garantir uma previsibilidade que terão as rendas sempre a aumentar a um valor estável e que eventualmente no final, vamos imaginar, de 5 anos, terão então os aumentos que até podem vir a ser acima do coeficiente de atualização, mas que servem para compensar agora um aumento mais contido. Isso é uma solução que existe já no mercado, no terreno, e que depende sempre da boa-fé negocial entre as duas partes, porque é também do interesse dos senhorios que os inquilinos tiverem uma boa relação e uma relação estável, não sofram incerteza financeira e, portanto, possam ter ali algum problema de ruptura nos seus rendimentos e ter ali algum problema que depois não lhes permita respeitar então o pagamento das rendas. Há esta solução de contratos plurianuais. Há outras soluções em vigor. Os senhorios há várias soluções no mercado, enfim, criadas pelo governo, em que os senhorios podem ter benefícios em IRS, por exemplo, se não aumentarem rendas, até se descerem rendas, e alguns senhorios não sabem disto, ou outros sabem, mas preferem não fazer. Se um inquilino, numa altura destas, pode propor ao senhorio que o senhorio aceda a esses benefícios fiscais e contenha ali as rendas durante mais algum tempo. Por exemplo, também existe muitas vezes nestas relações as questões das obras, da manutenção. Os inquilinos podem assumir esse ónus, essa responsabilidade contratualmente e inverter um bocadinho a dinâmica que muitas vezes existe, que é os senhorios terem que assumir algumas obras de manutenção para que a casa esteja sempre a funcionar bem, e aí serem os inquilinos a assumirem um bocadinho isso e em troca de um aumento mais contido, sempre numa lógica também se calhar mais plurianual.
Há algumas soluções. O que é importante aqui nesta altura para quem está a fazer contas para o ano, aumentos de 6,9% a uma renda, é que se houver uma boa relação com os senhorios, se houver uma estabilidade na relação entre um inquilino e um senhorio, isto é negociável, não é obrigatório nem automático e pode ser atenuado dessa forma. Mas para ficar claro, estamos então dependentes sempre da boa vontade dos senhorios. Sim. Não há aqui nada obrigatório, é simplesmente uma questão de diálogo. Exatamente. E isso é um bocadinho aquilo também que o governo, não que tenha usado esse argumento porque é difícil politicamente, mas na medida, e no que surpreendeu nesta medida foi o governo ter cedido àquilo que era o argumento dos proprietários. Aliás, esta solução foi proposta pelos proprietários, nós já noticiámos isso durante as reuniões que tiveram com a Ministra da Habitação, e foi exatamente esta a solução adotada. Poderia haver outras, aliás, o Primeiro-Ministro referiu, quase de forma bastante genérica, publicamente, que poderia haver uma solução de adaptar o travão a ser um travão progressivo, adaptado aos rendimentos dos inquilinos. Isso acabou por não acontecer de forma gradual, progressiva, há ali um travão até ao 6º escalão e a partir daí é livre. Mas, portanto, o governo o que faz aqui é um bocadinho passar esse ónus da decisão do preço, do valor, do aumento da renda para a esfera da negociação privada e particular, e inverter completamente a lógica que está em vigor neste momento em 2023, que é um travão imposto, neste caso pelo Estado. É um travão que os proprietários, contra o qual os proprietários, enfim, que foi contestado pelos proprietários, com o argumento também de que existe uma lei, a lei é para cumprir, deixem aos privados a sua negociação, a aplicação dessa lei, e o Estado apenas faça cumprir a lei. Portanto, não imponha um preço tabelado, um travão àquilo que deve funcionar como uma lei de mercado. Enfim, é um argumento e é uma possibilidade, mas é claramente também uma interpretação que se pode fazer desta decisão do Governo. O Estado protege as pessoas com rendimentos mais baixos e, a partir daqui, é o momento dos privados negociarem entre si um eventual aumento, mas claro, sempre assumindo a boa-fé da relação e também a disponibilidade dos senhorios. Pedro, muito obrigada. Obrigado. Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público. Esta segunda-feira não perca uma entrevista do ex-secretário de Estado Hugo Mendes e Frederico Pinheiro, antigo adjunto do Ministério das Infraestruturas, à jornalista Ana Sá Lopes, por ocasião do lançamento do livro de ambos, Patos Desalinhados Não Voam. Os ex-governantes dizem que é um erro o Estado alienar a maioria da TAP, numa altura em que o Presidente da República chumbou o diploma da privatização da TAP. Este episódio foi conduzido e editado por mim, Inês Rocha. A música é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e uma boa semana.